E aí, samaritanas, olha eu aqui num sábado com vocês. E essa, na verdade, é uma grande novidade. Eu quero, a partir de agora, né, manter as séries durante a semana. Inclusive, a gente começou essa semana a série do Pai Nosso. Se você não assistiu, vai lá assistir o primeiro vídeo. E aos finais de semana, sábados, eu ainda não sei se todo sábado, se um sábado no mês, se, enfim, não sei. Eu vou separar uma espécie de momento devocional, sabe? Vídeos mais longos, ali mais soltos, né? Sem tanta edição, entendeu? Tanto é que eu tô aqui, ó, roupa de academia, cara limpa, enfim. Mas eu senti da gente ter esse momento, não só para que eu compartilhe, tá? Coisas mais direcionadas, mas também meu desejo é trazer outras pessoas para esse momento. Na verdade, esse sempre foi, assim, o grande foco mesmo desse canal, né? Dar vozes a mulheres que têm muito a compartilhar, mulheres que têm vivido coisas sobrenaturais ali com o Senhor, mas no seu íntimo, e talvez mulheres que nunca têm uma oportunidade de falar abertamente, né, num espaço físico. Então é de fato usar isso aqui como um canal realmente. Como eu gosto de dar tema para tudo, inclusive os meus devocionais, eu escrevo lá, eu sempre dou um tema. O devocional de hoje tem o seguinte tema: o ciclo da espera. A espera é algo que faz parte da vida de todo mundo. Todos os dias a gente espera por alguma coisa, seja algo simples, como uma consulta, por exemplo, uma sala de espera, ou algo mais complexo, né? Seja passar num concurso, seja ser chamada para uma entrevista de emprego, enfim, são esperas. É tudo espera. A diferença é talvez a natureza ali da espera. A diferença é o que se espera, mas a espera é tudo a mesma coisa. Então, o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre isso, porque eu tenho esperado por algumas coisas. Coisas simples e coisas mais complexas, digamos assim. E sempre foi algo que mexeu muito comigo, porque quando eu ouço a palavra espera, eu não sei se você tem a mesma sensação, mas parece que é você ficar sem fazer nada, estagnado. Não, eu tô esperando, então eu tô quieta, eu tô esperando. Mas a verdade é que Deus tem ministrado ao meu coração que esperar não tem a ver com você estar paralisado, não tem a ver com paralisia, mas esperar tem a ver com movimento. Então, enquanto você espera, você não está sem fazer nada. Pelo contrário, Deus espera que você faça algumas coisas, que você siga algumas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. E para trazer ali Bíblia para o nosso devocional, que é o principal, quando fala em espera, o primeiro versículo que vem à minha mente é Isaías 40:31, né, que é o famoso: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o versículo chave quando a gente se fala de espera. E como a espera tem a ver com o movimento de ambas as partes, porque você pode achar que Deus não está se movendo, mas Ele está. E você também precisa se mover na direção certa, fazendo as coisas certas, tá? Por isso que eu dei esse título de o ciclo da espera, porque assim, a espera ela é um ciclo. E ele envolve algumas etapas. E o Senhor foi ministrando cada uma dessas etapas ao meu coração. A primeira etapa desse ciclo é a renúncia. Porque é preciso renunciar à sua vontade no período de espera. Porque qual é a vontade de quem espera? Que aconteça logo, que chegue logo, que seja no nosso tempo, que se realize logo, que Deus faça logo. Esse é o desejo de quem espera. E sempre vai ser, gente. Só que assim, é complicado quando você dá ouvidos a essa vontade, quando você quer fazer essa vontade acontecer por conta própria, porque aí você vai atrapalhar as coisas, você vai, não quero usar essa palavra atrapalhar, mas você vai meio que interromper, sabe? Você vai atravessar aquilo que Deus está querendo fazer, porque você está querendo fazer no seu tempo e você não está esperando para que aconteça no tempo dele. Então, por que a renúncia é a primeira etapa, digamos assim, desse ciclo? Porque é renunciar o tempo todo, é renunciar a minha vontade de querer que aconteça no meu tempo. E o versículo que vem à minha mente sobre renúncia é Mateus 16:24, né? Que Jesus fala: aqueles que querem ser meus seguidores devem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, para mim, esse é o versículo-chave quando se fala de renúncia, porque ele está trazendo uma interpretação bem ampla de renúncia, né? Jesus está sendo ali bem radical para eles, né? Poxa, mas como assim? O que é negar-se a si mesmo? É realmente negar as suas vontades carnais. E isso está completamente ligado ao meu tempo, ao tempo humano, ao realizar agora, de acordo com o meu plano, de acordo com o meu cronograma. Então, não é assim que funciona, sabe? Você precisa realmente renunciar essa vontade de querer que se faça no seu tempo. Não ceder às suas emoções, não ceder aos seus desejos. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Não é bem assim. Porque quando eu cedo a minha vontade, quando eu não renuncio às minhas vontades, eu passo a fazer escolhas que vão me trazer consequências, assim, muitas vezes irreversíveis, que vão afetar gerações e gerações. Um exemplo que eu posso trazer aqui é Sara. Abraão tinha a promessa de ter um filho,
E esse filho tinha que ser gerado através de Sara, que era a ordem natural, que era a esposa dele. Só que ela se precipitou, ela não soube esperar, não soube lidar com essa situação e quis ajudar Deus, né? E foi ali e entregou Agar, que era a serva dela, e Abraão engravida Agar, e aí vira algo assim, uma catástrofe, porque são conflitos atrás de conflitos por causa dessa gravidez e super conturbado, enfim. Então você percebe ali a situação em que uma pessoa quis intervir, sabe, quis dar uma forcinha para Deus porque ela queria que fosse no tempo dela. E não é assim que funciona, não é no seu tempo. Deus, ele tem a promessa, ele já fez a promessa, e a promessa vai se cumprir no tempo dele, não no seu e não no meu. E a segunda etapa desse ciclo é a contemplação. Primeiro eu aprendo a renunciar à minha vontade, às minhas emoções, enfim, à minha alma. E aí então eu passo para um outro nível, que é o nível de contemplação. Eu passo a contemplar a Deus em absolutamente tudo. Eu contemplo a fidelidade dele, eu contemplo a bondade dele, eu contemplo ele em situações em que a olho nu ninguém enxerga Deus, mas eu tô contemplando Deus ali naquela situação. E ao contemplar a grandeza de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, automaticamente eu o adoro por quem ele é. A contemplação é isso, a contemplação ela te leva a adorar a Deus por quem ele é, pelos atributos dele. Jó 42:5 fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, os meus olhos te contemplam. Jó, ele era um homem íntegro, e depois que ele passou por toda aquela situação de perda, de tragédias, ele chega à conclusão de que agora sim, os meus olhos podem te ver, os meus olhos te contemplam, porque até então só te conhecia de ouvir falar, eu só ouvia falar de você, mas agora eu consigo te contemplar, agora eu consigo te ver. Então a contemplação me leva a adorar a Deus de uma forma que não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Por isso que você consegue adorá-lo em inúmeras situações, sejam boas, sejam ruins, sejam neutras. Eu adoro a Deus em todo o tempo, porque não é pelo que ele faz, mas é pelo que ele é, porque eu aprendi a contemplar ele. Quando eu aprendo a contemplar a Deus, automaticamente meu coração ele se mantém ocupado. Então não tem espaço para reclamação, não tem espaço para murmuração, eu não tenho tempo de pensar nessas coisas, porque eu tô com meu coração ocupado em contemplar a Deus em tudo. E aí já vem a terceira etapa do ciclo da espera, que é a gratidão. Após aprender a contemplar a Deus, você passa a ser mais grato, você tem uma nova percepção da gratidão. E um coração grato, ele tem muito mais facilidade para adorar a Deus, porque ele já aprendeu a contemplar Deus independente da situação, e agora ele passa a ser grato a Deus. E além dos atributos de Deus, de quem Deus é, a gratidão está relacionada com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus faz e com aquilo que ele vai fazer. E eu não tô dando ênfase em coisas materiais, em coisas terrenas, porque tá, Deus faz também essas coisas, mas vai muito além disso, vai muito além de você ser grato por isso. Nós precisamos ser gratas pelo que Deus já deu pra gente de mais valioso, que é Cristo. Cristo foi o maior presente que Deus pôde dar pra gente, que Deus dá pra gente todos os dias, porque ele simplesmente nos tirou do lamaçal, né, do pecado, e nos transportou para o seu reino. Então assim, é o nosso reconciliador, é Deus fazendo as pazes com o homem através do seu filho. Então quando você consegue ser grata a Deus por Cristo, porque Cristo existe, porque Cristo veio, você não tem dificuldade em ser grata nas outras coisas. Então a gratidão nas pequenas coisas passa a ser uma constância na sua vida a partir do momento que você é grata por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E só um coração grato consegue ser satisfeito. Só um coração grato consegue viver a plenitude de Deus aqui na Terra. E aí a gente já caminha para a quarta etapa do ciclo da espera, que é a preparação. Eu costumo dizer que é a etapa mais racional, digamos assim, desse processo, desse ciclo. Porque aqui é como se Deus esperasse, entre aspas, algum tipo de movimento da sua parte. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, você só vai desfrutar diretamente dos benefícios desse carro se você aprender a dirigir. Ah, mas eu posso comprar o carro e eu posso contratar um motorista para me levar para cima e para baixo. Ok, você vai desfrutar, mas você só vai desfrutar da totalidade que aquele veículo pode te proporcionar quando você puder dirigir ele, quando você mesma tiver essa liberdade de pegar a chave e dirigir ele de forma livre. E isso só é possível se você fizer aulas, se você se preparar, se você se matricular numa autoescola, se você fizer prova, aula teórica, aula prática, uma prova. Você vai sair de lá habilitada para poder dirigir aquele carro e desfrutar de tudo que ele pode te proporcionar. Tem a ver com preparo, tem a ver com habilitação. Você tá habilitada a desfrutar daquilo ali em totalidade, sabe? E aí eu vou trazer o exemplo mais famoso quando se fala em questão de habilidade, de preparo, de tempo, que é Davi. Davi, os historiadores dizem que ele foi ungido entre 14 e 15 anos de idade, mas ele só se tornou rei aos 30.
E aí, durante todo esse tempo, o que Davi poderia ter feito, né? Se ele seguisse, talvez, ali a vontade carnal dele. Ah, tô com a vida já feita, né? Tô com a vida ganha. Fui ungido rei de Israel, tava aqui de boa, Deus mandou o profeta vir aqui me ungir, já tô com a minha aposentadoria garantida, vou ficar aqui mesmo na casa do meu pai, cuidando aqui das ovelhas e tá tudo certo. Na hora, Deus vai me chamar e eu vou lá pro palácio. Negativo. Davi se disponibilizou, Davi fazia o que Deus mandava ele fazer. Tanto é que ele foi servir a Saul. Davi foi lá pra casa de Saul e ele servia a Saul das mais variadas formas, cantava pra Saul, enfim, você conhece a história. Só que durante todo esse tempo, Davi foi forjado. Ele se tornou um guerreiro, coisa que ele não aprendia lá quando ele estava com o pai dele. Ele foi ensinado a lutar em guerras, ele se tornou de fato um homem durante esse período, sabe? Até que finalmente ele se tornou o rei de Israel, né? De forma ali humana falando, porque ele já tinha sido ungido lá atrás, mas ele só foi coroado pelos homens mesmo aos 30 anos de idade. Percebe que ele não ficou parado. Ele sabia que um dia essa promessa ia se cumprir. E ele foi se preparar enquanto isso. Enquanto você espera passar no concurso, você precisa estudar. Enquanto você espera uma maternidade, uma gestação, uma paternidade, né, ser pai ou ser mãe, você precisa se preparar, seja cuidar da sua saúde, seja se estruturar financeiramente. De alguma forma, você precisa, durante esse período, se preparar. Se é uma viagem que você sonha em fazer, você vai se preparar. Se é para fora do país, você vai fazer um curso, né, do idioma daquela nação. Você vai juntar recursos para poder fazer essa viagem. Você está se preparando. Enquanto não acontece, você não está parada esperando. Ah, não, porque eu tenho promessa. Mas e o que você está fazendo enquanto isso? Você precisa estar habilitado quando a promessa for se cumprir. Porque o tempo a gente não sabe quando é. Nem eu sei, nem você sabe. Só o Senhor é que sabe o tempo de cumprir as promessas que Ele tem pra gente. Quando chegar esse tempo, nós precisamos estar habilitadas a receber essa promessa, a desfrutar desse presente de forma total, na sua totalidade. E esse ciclo da espera, ele vai se repetir em algumas vezes. Por quê? Vão chegar momentos em que a gente vai cair o que eu chamo de zona de perigo, que é onde você se frustra, é onde você dá ouvidos àquelas vozes contrárias, é onde você passa por um período de negação, de isolamento, de angústia. Isso vai acontecer enquanto você espera. E aí, quando você cair nessa zona de perigo, nessa zona vermelha, você tem que parar e voltar ao início do ciclo. Renúncia, contemplação, gratidão, preparo. Renúncia, contemplação, gratidão e preparo. Ele vai acontecer de forma simultânea. Enquanto eu renuncio, porque é uma renúncia constante, todo dia eu estou renunciando à minha carne. Enquanto eu renuncio, eu estou contemplando. Enquanto eu contemplo, eu estou sendo grata. Enquanto eu faço tudo isso, eu estou me preparando. Eu vou dar um exemplo de Zacarias e Isabel, lá em Lucas 1. Zacarias e Isabel eram idosos, não podiam ter filhos, mas eles oravam muito por isso. Só que enquanto eles oravam, eles viviam a vida deles. Zacarias era líder lá no templo, né, na época, ele era um dos líderes, então assim, ele tinha os turnos, né, em que ele estava lá trabalhando no templo, e em um desses turnos de adoração, enquanto ele conduzia a adoração, o Senhor enviou o anjo Gabriel para entregar essa promessa para ele, a promessa que ele tinha e que ele orava há tantos anos. E o Senhor entregou para ele o presente, que era a paternidade. Você vai conceber um filho, o nome dele vai ser esse aqui, e chegou o tempo de você ser abençoado. Então assim, Zacarias estava fazendo o que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que estar. Ele não estava parado chorando dentro de casa, trancado, porque, meu Deus, que vida, ó céus, eu já sou velho, não posso ter filho, acabou minha vida. Não. Ele estava à disposição de Deus. Deus, eu tenho promessa, sei que o Senhor vai cumprir, não sei quando vai ser, mas até lá o Senhor me prepara, me usa onde o Senhor quer me usar, me manda para onde o Senhor tiver que me mandar. Até acontecer, eu tô aqui à tua disposição. Foi o que Zacarias e Isabel fizeram. Enquanto eu renuncio às minhas vontades, eu contemplo ao Senhor, eu sou grata a tudo, e esse tudo é Cristo. Consequentemente, sou grata às outras coisas que Ele me proporciona e tenho o entendimento de que o tempo de espera, na verdade, é um período de preparação para o cumprimento da promessa na minha vida. O tempo a gente não sabe, a gente só tem a certeza de que vai acontecer um dia. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado, algo que o Senhor realmente tem ministrado nos últimos dias no meu coração, e que essa mensagem possa alcançar o seu coração. Não veja esse processo como algo assim doloroso, apesar de que eu sei que em muitos momentos pode ser doloroso e a gente não vai ser privada disso. Mas vença, sabe? Vença essa zona de perigo, vença essa zona vermelha e relembre essas etapas, siga essas etapas, porque o Senhor está se movendo, apesar de você não ver, apesar dele não manifestar isso a olho nu, ele está se movendo de alguma forma e ele espera que você se mova também, desde que seja debaixo daquilo que ele tem para você, na direção correta, dando passos corretos no tempo dele. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia aí para suas amigas que estão passando por momentos de espera e aguardem aí nos próximos sábados. Quem sabe vocês não vejam rostinhos diferentes por aqui,
Eu espero que o Senhor realmente possa trazer mais mulheres pra abençoar a nossa vida através dessa plataforma, através desse canal, tá bom? Beijo!